Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quarta-feira, 28 de março, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre direito do consumidor e sobre como a internet tem mudado a relação de consumo. Para tratar dos temas, o Bom Dia Baixada recebe o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma. Rafael, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Nathalie. Sempre uma satisfação, uma honra participar. Obrigado pelo convite. E a gestora no segmento de turismo, Luana Cabral. Luana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigada, bom dia. Muito obrigada pelo convite. E a partir de agora, você também pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde transmitimos simultaneamente o programa ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Rafael Santos hoje conta com vários novos postos do Procon. Um deles foi inaugurado, inclusive, no dia 15 de março, Dia do Consumidor, e funciona aqui na Unisanta. O que é que mudou? O consumidor está mais exigente, está buscando mais os seus direitos? Por que dessa necessidade? Olha, Nathalie, nós, na verdade, verificamos que havia um distanciamento, vamos colocar assim, entre o órgão de defesa do consumidor, o Procon, à época ainda SIDOC, né, quando começamos lá em 2013, e a possibilidade de reivindicar esses direitos por parte do consumidor. Na verdade, me parece que o mote principal e a dificuldade maior era justamente facilitar, né? Dava muito trabalho, não que ainda não seja trabalhoso, mas a gente tenta fazer com que a cada dia seja menos, né, trabalhoso isso, e, portanto, então, começamos a fazer essa descentralização, vamos assim dizer, com o site do Procon, com o aplicativo do Procon, permitindo inclusive registro remoto das reclamações, mas ainda havia uma certa concentração no posto agora central, na sede central do Poupa Tempo, em relação ao registro presencial dessas reclamações, que atrai um perfil específico também de consumidor, em especial, vamos colocar assim, os mais conservadores, também os idosos, Sim, não é? Que nós temos muito aqui, né? Que nós temos bastante, exato. Então há uma certa resistência, uma dificuldade maior para o site, para o aplicativo e esse atendimento presencial, tete a tete, que muitos consumidores reclamam, por exemplo, dos grandes fornecedores. Sim. Eu só tenho atendimento por telefone. Outro dia eu tentei como operador, eu falei até com a Ivete Sangalo, mas eu não consegui falar. É verdade, eu não consegui falar com o atendente. Está cada vez mais e difícil. Eu me ressenti disso, que eu falei, nossa, é tão simples o que eu quero, é tão fácil. Sim. E a gente passa, experimenta na pele aquilo que todos os consumidores, não é, vivem também. Então, essa ideia de descentralizar foi justamente de aproximar o Procon da população, em especial dos consumidores. E aí nós vimos nas universidades uma possibilidade de fazer essa junção, essa aproximação, unindo, eu diria, até o útil ao agradável, que a gente junta a teoria com a prática e permite que os estudantes, em especial os estudantes de direito, em alguns postos avançados, estudantes de outras áreas participam conosco, mas o foco principal é para o estudante de direito conseguir colocar em prática aquilo que ele aprende na teoria, na sala de aula, e é isso que a gente vem fazendo. A população tem aderido? Olha, a população tem aderido, né? Nós temos esse início de postos avançados, o último é aqui da casa, é do Procon Unisanta, inaugurado no dia 15 de março, Dia Mundial do Consumidor, dia também da escola, né? A professora Lúcia, inclusive, fez essa menção, essa referência no discurso dela. E eu vou aproveitar hoje, quando sair daqui, já vou lá ver, né, como é que tá, porque é quase que nem um filho, então a gente vai sempre olhando e, enfim, cuidando. Mas nos anteriores, que também não fazem tanto tempo assim, o primeiro foi do dia 15 de agosto e o segundo no dia 6 de novembro, o de agosto tem mais de 300 reclamações registradas e o de novembro, até por conta do episódio Caixa Econômica Federal, passou de 700 reclamações registradas. Então, veja que há demanda, há serviço e, portanto, foi feita essa absorção, eu diria, pela própria comunidade, né? Pelos próprios consumidores. Luana, como colocou o Rafael, a intenção de abertura de postos é porque existe um perfil de cliente. Quando a gente fala de segmento de turismo, de anos para cá, e você vive nesse segmento há muitos anos, você deve ter percebido que o perfil desse cliente mudou. Quem é o cliente hoje que busca uma operadora de turismo? É um cliente experiente e que tem acesso. Então, eles buscam na internet informações, é um cliente que já viajou, ele já entra numa agência de viagem sabendo o que ele quer e com muita propriedade. E com um preço comparativo também? Sempre, sempre. Ele tem acesso à internet, ele já sabe quanto custa, quanto vale. Quando a gente faz um atendimento, a gente já
ele já vem com tudo pronto. Então, eu tenho que ter um diferencial para atender esse cliente super experiente que procura a gente. O que as agências de turismo precisaram fazer para se adaptar a esse novo perfil? Flexibilizar. Entender que o mercado mudou, né, no decorrer desses anos. Antigamente, ele trabalhava com pacotes prontos, uma coisa mais feita, mais pronta. E hoje a gente tem que atender a necessidade de cada cliente. Tem cliente que não pode viajar durante 10 dias, 7 dias, e a gente tem que trabalhar com um pacote personalizado que atenda a necessidade de cada um. E hoje isso existe, isso é uma realidade? Totalmente, mudou completamente. Hoje eu posso atender todo mundo. E de todas as classes? De acordo com a necessidade de cada um e todas as classes, com certeza. Quando a gente fala em promoção de turismo, e a gente fala muito isso aqui no Bom Dia Baixada, a gente vê o turismo como uma ferramenta de impulsionar a economia mesmo, Com certeza. E o que a gente percebe é que não há muito investimento por parte de políticas de promoção de turismo. Isso está mudando ou isso ainda é um desafio? Eu acredito que a internet seja a nossa grande aliada nesse sentido. Eu acredito que a gente precise de mais investimento, sim, para promover, mas a internet nos ajuda. Até pelo fato das pessoas perceberem que o turismo é acessível a todos, né? Poxa, eu posso viajar. Antigamente as pessoas achavam que era só para quem tinha classe A. Então isso facilitou a nossa vida, porque mesmo que não tenha um investimento nessa divulgação, as pessoas procuram. E quando elas procuram, elas vão atrás da gente já certas de que elas podem realizar esse sonho. Rafael, você falou na sua primeira resposta com relação ao segundo posto avançado do PROCON, com relação à problemática do assalto à Caixa Econômica Federal. Foram milhares de reclamações, milhares de clientes lesados. Há alguma chance desses clientes não terem a justiça feita, Rafael? Como é que está essa situação? Eu não trabalho com essa hipótese, né? Para mim, não ter a justiça feita ou não ressarcir minimamente com decência o consumidor é algo que está fora de cogitação, ao menos para o PROCON de Santos. Digamos que a novela segue, né? A coisa aqui continua até antes do início do programa, falávamos sobre isso, conversava também com a Luana nesse sentido, justamente porque é um tema que repercutiu e vem repercutindo bastante, não é? E a coisa não esfria, e não esfria porque os consumidores estão sensíveis a esse tema, né? Em especial aqueles que são vítimas, obviamente, do assalto, porque num primeiro momento, e perderam as suas joias, num primeiro momento, muitos consumidores acharam que não teriam esse dissabor porque sequer deixaram as joias na agência que foi alvo dos bandidos, que foi assaltada, que é a agência central lá da General Câmara, não é? Eles deixaram em outras agências, Gonzaga, Boqueirão, enfim, mas a Caixa faz esse recolhimento por uma questão de logística, enfim, todo esse armazenamento era feito na agência central. Então, aqueles que a princípio sequer se colocaram como vítimas, porque acharam que não seriam atingidos por esse fato. Acabaram descobrindo que tinham perdido as suas joias. Exatamente. E aí também reivindicaram essa reclamação, essa indenização e efetuaram a reclamação conosco. Você falou de milhares, são milhares mesmo, né? São quase 3 mil reclamações, o que é um número absurdo. Eu comentava antes, a gente tem, só para o telespectador ter esse comparativo, a gente tem em média um atendimento mensal, presencial, de 1.200, 1.300 no poupa-tempo. Em 3 dias de mutirão, nós fizemos quase 3 mil registros de reclamação, a ponto da Fundação PROCON nos contatar para dizer o seguinte: eles, por alguma outra razão, alguma outra agenda, tinham contato com a Caixa Econômica Federal lá na Fundação, em São Paulo, ali na Barra Funda, na Zona Oeste, não é? E eles falaram o seguinte: olha, o que está acontecendo em Santos? Que a gente abriu o mapa aqui, olhou e viu, claro, tem reclamação da Caixa aqui, ali, acolá, mas em Santos tem uma coisa que é fora do normal. O que houve? E aí eu expus a eles porque eles não tinham conhecimento da questão do assalto. E falei, olha, toda ajuda é bem-vinda, não é? Na verdade, aqui a gente está com as energias esgotando já por conta dessa situação. Então, a gente também conclamou o Ministério Público Federal, estamos envolvendo a Justiça Federal. Segunda-feira eu me reúno com a Defensoria Pública da União para que haja essa junção de esforços em prol do consumidor. E na quarta, você me perguntou das novidades, na quarta que vem, dia 4 de abril, às 10h30 da manhã, haverá essa reunião com a diretoria executiva da Fundação PROCON de São Paulo, com a diretoria de fiscalização da Fundação PROCON de São Paulo, com a nossa fiscalização, nosso corpo de fiscais, comigo e com representantes da Caixa Econômica Federal. Aqui em Santos? Lá em São Paulo, na Rua Barra Funda, 930, onde fica a JUSESP, fica também o PROCON, para ver se a gente consegue flexibilizar
essas cláusulas do contrato, em especial a cláusula que estabelece e pré-fixa a indenização em 1,5 vezes o valor da avaliação. Esse é o grande problema que os consumidores se ressentem, na verdade se insurgem, porque sabem que esse valor da avaliação é muito aquém, muito abaixo de um valor de mercado, e com um agravante, Nathalie, se me permite, que é justamente do consumidor quando deixa as joias, né, quando empenha as joias... Ele sabia que ia para outro lugar? Não, acho que não tinha essa informação clara no contrato. O contrato é nebuloso em alguns pontos, mas pior ainda, o consumidor obviamente não trabalhava em condições normais ali de temperatura e pressão, não trabalhava com a possibilidade do perdimento das joias, do assalto, enfim. Então uma coisa vale 5 mil e eu deixei por 1.000, porque daqui um mês, 40 dias, 50 dias eu vou recuperar aquela joia, devolvendo os R$1.000. Outra coisa nesse período, a minha joia foi levada, roubada, e agora eu mesmo sabendo que a avaliação era inferior, para uma situação de perda da joia, esses R$1.000 no meu exemplo não serviriam. E ainda tem, para fechar... O fator emocional, né, tem o fator emocional, que isso a gente não consegue generalizar. Em alguns casos, eu vi casos, Nathalie, lá nesse mutirão de 3.000 pessoas em 3 dias, pessoas que têm a nota fiscal da joia, que comprou no exterior, tem lá nota em euro, em libra. Uma me apresentou no cupom, quase 4.000 euros era o valor, acho que era um anel, enfim, e que foi avaliado aqui em R$3.000. Eu falei, olha, da senhora aqui é mais fácil reclamar mesmo e ingressar com a ação judicial, porque a coisa está muito... Discrepante, exatamente. O que a gente quer? A gente não quer, e a ideia de um acordo não é colocar 100% dos consumidores. E nem do valor das joias, claro, né? Mas é alcançar a maior quantidade possível de consumidores que tem esse ponto em comum. Então, que a gente não coloque todos, porque são milhares, né? 3.000 conosco, mas a gente estima de 10 a 15 mil consumidores lesados. Eu não tenho esse número exato ainda, mas terei. E de tal modo que a gente quer colocar pelo menos 80, 90, enfim, por cento desse número nesse acordo para dizer, olha, isso é o que nós conseguimos. Talvez até abrindo mão de dano moral num caso, mas incrementando a indenização por dano material em outro, fazendo essa compensação que é necessário. E por último, tem um ponto que a gente sempre aproveita para repercutir, para que o fato se torne público e notório, que é a postura, na minha concepção, absolutamente reprovável da Caixa Econômica Federal. Era isso que eu ia te perguntar. Como é que a Caixa está se posicionando desde então? Não, a Caixa não está se posicionando, e o que nós estamos fazendo e insistindo, porque acreditamos na possibilidade de uma composição extrajudicial e amigável, ou até numa composição pré-processual, mas, e por isso insistimos nesse diálogo com a Caixa, envolvendo outros atores aqui, seja a Fundação Procon, seja a Defensoria Pública da União, seja o Judiciário Federal, mas o que precisa ser dito, porque esse fato tem que se disseminar também, é de que a Caixa Econômica Federal, para aqueles consumidores que aceitam receber o valor que é muito aquém da indenização, mas, como a gente diz no popular, né, melhor isso do que nada. Então, eu comentei também antes, eu recebi senhoras lá chorando que não tinham dinheiro para comer. Eu vou falar o quê para um consumidor desse? O senhor aguarda o Procon. Não, o senhor aguarda a Caixa. Não. A pessoa está num caso de extrema necessidade. E quando vai à Caixa, a Caixa paga, mas exige a assinatura não para um recibo, mas exige a assinatura para um termo de quitação. É uma coisa surreal pensar que é necessário outorgar um termo de quitação à Caixa Econômica Federal para receber um valor que o consumidor já se manifestou o contrário. Então, uma coisa é assinar um recibo porque aquele valor é incontroverso e de fato foi pago ao consumidor, outra coisa é dali extrair uma manifestação de vontade absolutamente viciada, que não é espontânea por parte do consumidor, em relação a uma quitação que ele não outorga por livre e espontânea vontade, mas sim por livre e espontânea pressão. Então, esse aspecto tem que ser pensado, porque ao se costurar um acordo, nós queremos, obviamente, também contemplar esses consumidores que nos procuraram e que nesse período, já se vai quase 3 meses aí, por alguma razão tiveram que receber da Caixa Econômica Federal essa quantia e, pior, tiveram que assinar um termo de quitação que não pode ser usado e não pode corresponder a uma quitação que não é verdadeira e ilusória. Que lamentável, hein, Rafael? Lamentável. Nossa. Agora, o problema é que a gente tem muitos produtos que são da Caixa e só dela. A questão das joias, inclusive, o monopólio do penhor é um deles, né? Nenhum banco faz, só eles fazem. Luana, falando um pouquinho sobre turismo e sobre cuidados que a gente tem que tomar, embora a gente tenha falado que o consumidor mudou muito o perfil, que o consumidor hoje tem muita informação,
há aqueles ainda que acabam comprando gato por lebre, muitas vezes. Qual é a orientação, você que já está nessa estrada há muito tempo, que orientação que você dá para esse consumidor mesmo, que é conectado, que é informado, para não cair, para não comprar um pacote que seja falso, para não comprar uma viagem que acabe se tornando frustrante? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que a gente deva fazer uma checagem de fontes. Se eu tenho acesso à internet, eu vou procurar informações sobre o produto que eu estou adquirindo, se a companhia aérea é confiável, se o hotel tem indicação. E assim, não existe milagre. Não existe milagre. Se você entra num site de companhia aérea e o preço é X e você acha esse preço por 50%, tem coisa errada. Não, tem coisa errada. E eu indico, assim, o mais seguro é você ter um agente de viagem de confiança, com um local físico que possa te atender, porque ele vai te dar estrutura no caso de um problema. Eu vendo o sonho, mas eu também falo de problema na mesa. Eu acho que a confiança é fundamental. E a comunicação mais ainda. O excesso de informação é o segredo do sucesso. É você saber que a companhia aérea é confiável, que o teu voo está confirmado, que a empresa que você está procurando para adquirir o teu pacote vai te dar condições de fazer essa checagem. Eu posso ligar no hotel para saber se a minha reserva está ok? Eu tenho acesso à minha reserva da companhia aérea para fazer um web check-in, que é fazer um check-in com antecedência ao embarque? Todo cuidado é pouco. A gente tem todo tipo de gente no mercado vendendo todos os tipos de produto. Então, a agência de viagens física, ela existe exatamente para criar uma relação de confiança com os clientes. Que é aquilo que a gente estava falando no começo do programa, a necessidade da criação de novos postos do PROCON, justamente para ter essa relação de com quem eu posso falar. Exatamente. Eu tenho a ideia de que as pessoas que procuram um agente de viagens físico, uma agência que vá até lá, ela também teve acesso à compra pela internet. Por que ela foi até um local procurar alguém com experiência para dar esse suporte, essa consultoria a ela? Porque ela precisa criar uma relação de confiança. Sim. Estabelecer essa relação de confiança com o consumidor, com o teu cliente, é muito importante. Ter com quem falar, né, Luana? Exatamente. Imagina que você pode chegar num voo do outro lado do mundo ou no aeroporto e não tem ninguém te esperando. Você adquiriu um produto e não tem ninguém lá. Você vai ligar para quem? Se você comprar pela internet, para ninguém. Exatamente. Vai ter que achar alguém para te socorrer do outro lado do mundo, normalmente né? você precisa pagar na frente para que depois alguém te reembolse. E isso é desconfortável. Você imagina, estou com um problema, não falo a língua e quem que vai me ajudar? Chama no WhatsApp o teu agente de viagem, procura alguém com quem você estabeleceu essa relação posteriormente, com certeza você vai ter alguém para te dar um suporte. E o agente de viagem, ele não pode ser qualquer pessoa, né? Ele precisa ter formação, isso é muito importante, né? Ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter formação, senão vai ser outra pessoa que teve acesso à internet que vai te passar as informações que você já tem acesso. Rafael, nesses casos de procurar informação, levantar informações, sites como Reclame Aqui são bastante importantes, né? São fontes... São. É engraçado isso, Nathalie, porque o pessoal do sistema de defesa do consumidor, não é? E aí eu não falo pelo PROCON de Santos, porque eu comungo dessa ideia, que o Reclame Aqui ajuda bastante, não é? E veja, é tanta demanda, é tanto trabalho, que ele é mais um elo nessa corrente para auxiliar o consumidor, não é? Mas o sistema de defesa do consumidor tem uma certa resistência a sites como esse, não é? Eu vejo de forma oposta. Me parece que é um diferencial que o site presta, inclusive para auxiliar na informação, na busca de informação, como disse a Luana, inclusive em relação à reputação do site, né? Muito importante, aqueles que utilizam a internet e fazem compras pela internet, enfim, saberem e se apropriarem da reputação do prestador de serviço, né? Então, o que a própria rede diz daquela loja, daquele prestador de serviço? Nessa parte de turismo, tem se por um lado uma facilidade muito grande que permite essa compra direta, por outro, essa falta de informação, essa falta de cuidado
e que, claro, muitos consumidores buscam isso, preferem isso, né? A gente tem vários perfis, vários tipos de consumidor e nem sempre, primeiro que nem sempre a compra pela internet necessariamente é mais barata, me corrija, hein, Luana, se eu estiver errado. É verdade. Mas nem sempre a compra pela internet é mais barata do que a compra presencial. Eu comprei, fiz uma compra pela internet, quando eu liguei no hotel era mais barato fechar direto com o hotel. E pensa que você pode adquirir um pacote mais barato e chegar lá e descobrir que você tem uma taxa internacional para pagar no ato do check-in. Além do que às vezes o barato sai caro, o que eu ia dizer, e aí não só falando por mim, mas muitos como eu, né? Eu tenho 2 filhas pequenas, você sabe, quer dizer, a logística de uma viagem com criança é outra. É bem diferente. Então, às vezes, você busca justamente esse respaldo, essas informações que o site, a internet não te dão, né? Então, para alguns consumidores, para alguns perfis de consumidor, me parece que essa prestação de serviço acaba sendo um diferencial. E nesse diferencial você explora um nicho, explora pessoas que têm esse interesse e que não necessariamente buscam o menor valor. Primeiro, porque a gente acabou de falar, às vezes nem sempre é o menor valor. E segundo, porque se agrega um outro tipo de valor a esse produto, a esse serviço prestado, que faz toda a diferença. Sem dúvida nenhuma. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente segue falando sobre o direito do consumidor. Até já! O Bom Dia Baixada está de volta e chegamos ao segundo bloco do programa. Quem precisa comprar ovo de Páscoa já percebeu que os preços estão para lá de salgados. Com os valores lá em cima, uma ótima opção é fazer ovos de chocolate em casa. E olha, nem é tão difícil assim. Na reportagem de Patrícia Nunes, além de aprender como confeccionar verdadeiras delícias, talvez você até se anime a faturar uma graninha extra. Trufas coloridas com manteiga de cacau e pó dourado próprio para consumo. Lembrancinhas em formato de xícara, de coelhinho da Páscoa. E por falar em coelho, nem ele resistiu à tentação e mergulhou de cabeça no ovo artesanal. Criatividade que encanta os olhos e dá água na boca. E a responsável por essas delícias é Elisângela. Elisângela, tudo bem? Há quanto tempo você começou a fazer chocolates, especialmente agora para essa época da Páscoa? Eu trabalho com confeitaria tem uns 12 anos. E com chocolate, especificamente, tem uns 4 aninhos só. Você também dá aulas? Ministro aulas. Agora, na época de Páscoa, aumenta bastante o volume de procura, né? Pessoal querendo aprender a fazer as casquinhas de ovos, fazer ovos de colher, os ovos tradicionais, todo tipo de ovo. E por a gente estar tratando de alimentos, olha só, vocês podem ver que eu tô de touca, ela também, ela já está com luvas, porque ela vai fazer aqui trufas deliciosas. Então a gente tem que realmente ter esse cuidado na hora de preparar o alimento. Tem que ter todo no cuidado. Não é também porque a gente está de luva que vai esquecer e começar a pegar em tudo. Aqui eu vou manusear já o chocolate, daqui a pouco eu vou manusear a pasta americana para a gente decorar, tá? Mas a pessoa tem que ter todo um cuidado na hora da manipulação dos alimentos. Tá, e agora, então, o que você vai preparar para a gente poder ensinar quem está nos assistindo? Então, hoje eu vou fazer uma trufa insuflada, que é uma técnica bem mais fácil, e o pessoal consegue fazer muito mais unidades de trufa em pouco tempo. Vamos lá? Vamos lá. Então, a gente derrete o chocolate. Aqui eu tô trabalhando, Patrícia, com a cobertura fracionada, né? O chocolate fracionado, tá? Chocolate fracionado, a diferença dele é que a gente só derrete e já utiliza. Não tem necessidade de estar fazendo temperagem, nada disso, tá? Então, nisso eu já ganho tempo no meu produto e não deixo perder tanto a qualidade, tá bom? É importante também a gente falar quanto tempo tem que derreter também numa tigela específica. Aqui é uma tigela, é uma derretedeira própria para derreter chocolate, tá? É específica. Se a pessoa não tiver uma derretedeira, pode ser qualquer outro utensílio que vá ao micro-ondas, tá? Tem que tomar cuidado que tem que ser um utensílio só para a pessoa utilizar o chocolate. Ela não pode ter utilizado mais nada nele, porque senão acaba passando o sabor e o cheiro para o chocolate. Eu coloquei mais ou menos uns 300 gramas na tigela e levei no micro-ondas de 30 em 30 segundos. A cada 30 segundos eu tiro o chocolate do micro-ondas e mexo, tá certo? E aí eu vou voltando no micro-ondas até ele derreter completamente. Aqui o meu chocolate ele já tá um pouquinho mais cremoso, né? Porque ele já tá frio, tá? É legal, a pessoa acaba de derreter
e mexe bastante a cobertura. Quanto mais eu mexo na minha cobertura, mais brilho ela vai ter, tá bom? No produto final. Então, eu derreti minha cobertura ou chocolate que a pessoa escolher para trabalhar. Aqui eu tenho uma forminha, tá? Essa forminha é uma forma que ela vem as 3 partes. Ela tem a parte de silicone e tem a parte de cima. Porém, nesse método que eu vou fazer, a pessoa não precisa gastar dinheiro com essa forma aqui de silicone, que ela tem um custo um pouco maior. Ela pode comprar a forma de acetato simples, que não tem a parte do silicone. E tanto que a forma de acetato mais simples, ela tem mais cavidades para fazer trufa. Então, a pessoa vai fazer uma maior quantidade de trufa, tá? Então, aqui, ó, vou pôr a cobertura. Agora, ele vai para a geladeira, tá? E aí, ele vai ficar na geladeira mais ou menos uns 10 minutinhos. O importante é a pessoa ficar de olho, porque assim, vai de temperatura para temperatura, né? Às vezes a pessoa usa a temperatura da geladeira no máximo, outras usam no mínimo, no médio, né? Então a pessoa tem que ficar de olho. 10 minutos depois, olha só, desenforma na hora, fica bem soltinho e bem brilhoso. Bem brilhoso. Isso é o tempo correto de geladeira. O preço da trufa insuflada simples varia entre R$ 2,50 e R$ 3,00. As decoradas em pasta, como as que preparamos, custam no mínimo R$ 5,00 cada. Cliente fiel, Soraya já fez a encomenda. Eu gosto muito da qualidade dos produtos dela, né? Isso sempre me chamou a atenção, a qualidade, o capricho. E é um diferencial, né? Totalmente, eu acho. O que você encomendou para esse ano? Dá para falar pra gente? Olha, foi um crocante e também foi um ovo de Páscoa de colher. O que é importante a gente mostrar, né, Elisângela? É que basta a pessoa querer. Aos poucos ela vai pegando prática. Vai pegando e prática. Pode também, agora na Páscoa, aproveitar essa super dica que você nos deu para começar a fazer peças tão maravilhosas que dá até dó da gente comer. E é um diferencial no mercado. Não é todo mundo que trabalha com pasta americana. Verdade. Tá bom? Boas vendas para você, então. Obrigada, Paty. Bons negócios e Feliz Páscoa. Para você também. Obrigada. Tudo lindo, tudo delicioso, mas abre aqui a câmera. A minha mesa continua vazia, viu, Patrícia? Não trouxe um chocolatinho para mim, você sabe que eu sou chocolatra, mas tudo bem, eu vou cobrar, pode ficar tranquila que eu vou cobrar. Podia ter trazido, né? Se quiser, já reclama no Procon. Pode. Vamos lá. E falando em ovo de Páscoa, como é que estão as ações do Procon, Rafael, para evitar a cobrança de preços abusivos? Essa época do ano tem muitas lojas que abusam do preço. Tem como impedir isso ou pesquisar é a melhor? Olha, ainda pesquisar é a melhor alternativa, não é? A gente vem fazendo um serviço que eu diria em conjunto, em parceria com a Fundação Procon. Na verdade, o núcleo regional da Fundação Procon, ele planilha e mapeia as cidades da região no intuito de auxiliar o consumidor, né? Quer dizer, de ajudar o consumidor a também fazer essa pesquisa e utilizar esse quadro comparativo, porque as variações são bastante expressivas, né? A gente falou aqui de uma que o Procon de Santos fez de mais de 50%, mas eu vi depois no resultado final da pesquisa, se eu não estou enganado, em 132%, alguma coisa assim. Então, é mais que o dobro, né? Quer dizer, é muita diferença. E a gente verificou não apenas a questão dos chocolates, dos ovos de Páscoa, que tem toda aquela preocupação para o consumidor, não é? Em relação às informações necessárias na embalagem, em relação à informação se há ou não um brinquedo dentro, Sim. Porque muitos consumidores, o consumidor infantil em especial, acaba preferindo mais o brinquedo do que o chocolate, no nosso caso No aqui, nosso mas caso. mais do que o chocolate propriamente dito, e aí é importante verificar se há o selo do Inmetro, se há destinação da faixa etária, se há perigo de ingestão ou não, porque são peças pequenas. Então isso a gente fez em relação ao chocolate, o critério de acondicionamento, como está armazenado o produto, porque ele é perecível e sensível à oscilação de temperatura. Então isso também é uma preocupação que o consumidor deve ter. A aparência, às vezes está amassado, enfim, então prefira as outras embalagens. E por fim, a gente colocou também nessa operação que a gente batizou de Operação Semana Santa, não é? A verificação de alguns estabelecimentos
que vendem pescados. Então a gente fez a Rua do Peixe, a gente fez o mercado de peixes, a gente fez o comércio ali da Carvalho de Mendonça, que tem lojas com esse apelo também. E, salvo raras exceções, não é? A grande maioria estava em ordem, estava em dia, melhor do que o ano passado. Que bom, isso é uma ótima notícia. Nós tivemos 2 autuações. Nesse ano, a fiscalização preferiu a orientação e, como não era nada que implicasse em risco à saúde e segurança do consumidor, essa orientação foi feita. Um ponto só envolvendo o chocolate é que muitos comerciantes, eles manipulam os produtos, né, e criam, digamos assim, como o seu próprio produto. Nem digo tanto até o artesanal, mas mais o comerciante, por exemplo, que abre uma caixa de bombom e junta esse bombom com, sei lá, um outro item qualquer e faz ali como se fosse o seu produto. E não transfere a informação que, por exemplo, está na caixa de bombom, mas não para o bombom para a embalagem que ele montou. Para a embalagem que ele montou. Então, é importante que essa informação, relevante que é para o consumidor, seja levada a essa embalagem para que o consumidor fique ciente e saiba em quais condições ele está adquirindo aquele produto. Páscoa é um bom período para viajar, Luana? Ou hoje o consumidor viaja a qualquer tempo? Existe uma sazonalidade ainda em busca de pacotes de viagem ou não? Isso também mudou? Algumas pessoas, elas precisam de períodos para viajar devido às férias. Então, a gente ainda tem os períodos de alta temporada. Férias escolares, janeiro e carnaval, que são os períodos de valores mais altos. Obviamente, nos feriados, a gente tem também um aumento de procura. Isso faz com que os preços também fiquem um pouco mais altos. Mas é um excelente período. A gente estava conversando no intervalo e você acabou de abrir uma loja aqui em Santos. Você viveu quantos anos por trás? Por trás são 18 anos, quase 19. Quase 2 décadas vivendo como uma gestora efetivamente no segmento de turismo. Como é que você está sentindo o mercado e por que você escolheu Santos? Eu escolhi Santos pela você qualidade não é daqui, de vida. Eu sou de Belém do Pará, bem longe. Bem longe. Eu escolhi Santos pela qualidade de vida, até pelo fato da cidade ser um pouco menor, a gente ter um acesso à praia, a pessoas mais felizes, as pessoas com uma mentalidade um pouco mais aberta, um mercado diferente. E eu me casei. Eu vim a Santos porque eu me casei e acabei optando realmente por ficar aqui. Eu atuei no turismo muito forte em São Paulo e também em Natal. Morei em Natal 10 anos. Então, Santos foi o lugar escolhido, primeiro porque eu me casei, segundo porque eu precisava de qualidade de vida. E viagenspromo.com? Viagenspromo.com, tem promo até no nome. É isso que eu queria perguntar. O grande diferencial são as promoções? São as promoções, eu acho que a gente preza muito pelo bom atendimento, pelo olho no olho, foi o que eu falei anteriormente, criar relação com o nosso cliente é o primeiro passo, até para que eles entendam que por ser uma empresa nova, ela vem com uma proposta diferente. Sim. Né? Que é tornar o turismo acessível a todos e não deixar de atender esses casos mais flexíveis, mais específicos, mostrando o amor que a gente tem, a preparação que a minha equipe tem e principalmente a nossa disponibilidade em atender a necessidade de cada um. E aqui a gente tem um público muito interessante para o segmento de turismo, que são os idosos, né? Os idosos hoje, diferente do que antigamente, eles hoje vivem mais, buscam maior qualidade de vida e viagem, muitas vezes, é uma rota de acesso para esse público, né, Luana? Com certeza. E eles têm mais pique que a gente, viu? Eu acredito. Na verdade, é o meu público-alvo aqui em Santos. A gente está numa localização onde a concentração de idosos é bem grande. E eu estou muito feliz que a aceitação deles está sendo sensacional. A gente já tem algumas coisas em vista para fazer um trabalho direto com eles. E para você ter noção, eles viajam 4, 5 vezes por ano. Diferente de nós, mais jovens, que temos a questão das férias. A gente trabalha, a gente fica limitado a viajar somente nas nossas férias. E eles estão mais exigentes, Luana? Muito mais. Eles hoje procuram mais viagens aéreas, eles querem cruzeiros e, assim, nos últimos 10 anos a gente percebe que isso mudou radicalmente. Eles faziam viagens mais próximas, com grupos rodoviários, ficavam menos dias e hoje muitas vezes eles sentam para dar uma aula de destino e de produtos aí pra gente. Às vezes até criam novas rotas, né, Luana? Com certeza. Muito legal. Eu estou muito feliz em estar desenvolvendo esse trabalho aqui. Rafael, diferente do que a Luana está dizendo, da importância, a gente sabe da importância do atendimento pessoal, isso não substitui, não há nada que substitua o atendimento pessoal.
há hoje muitos aplicativos de viagem, né? E para você comprar um pacote nesses aplicativos, muitas vezes você tem que aceitar termos e condições de serviço. Um contrato que quase ninguém lê, né? Verdade, sim. Que é longo, que é cheio de cláusulas, algumas vezes com algumas pegadinhas. Esses contratos, eles têm valor legal? Olha, é interessante essa colocação porque muitos não leem, mas ainda que leiam, se o consumidor quiser alterar algum dispositivo, ele consegue? Não é? Porque como são contratos de adesão, aquilo está pronto e acabado e é um pacote mesmo. Quer dizer, ou você pega ou você não pega, né? Ou você adere ou você discorda e não aceita os termos. E se você não aceitar os termos, você não navega no site, não usufrui do aplicativo. Então, é por isso, né, que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, lá, se eu não me engano, no artigo 47 até, que as cláusulas contratuais sempre devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor, que é a parte mais fraca na relação. Isso justamente quer contrapor, aplacar essa possibilidade do contrato de adesão, que é legal. O contrato de adesão pode ser feito agora. Eu preciso, obviamente, estabelecer alguns limites. Eu não posso, no contrato de adesão, fazer prevalecer única e exclusivamente a vontade do fornecedor, a vontade do prestador de serviço. E nestes casos, não precisa ser só o aplicativo de viagem, pegue os bancos, pegue as operadoras de telefonia, eu falo deles porque são os mais demandados, os mais reclamados, com mais reclamação, né? No PROCON, e a situação não é diferente. Experimente você, lá com seu gerente do banco, falar, olha, eu li o contrato, concordo, mas aquela cláusula em relação à taxa de juros, eu quero mudar. O gerente vai falar, bom, é assim, ou você adere, né, ou você aceita, ou você dá licença que tem outro atrás que quer, né? E esse é um dos fenômenos também que nós detectamos. Então, em relação, sobretudo em relação à internet, essa análise ela é sempre bem-vinda. Esse hábito é um hábito que o consumidor pode se apropriar, deveria né, fazer. E claro, ainda que ele não tenha poder, ingerência para fazer essa alteração ou essa colocação imediatamente, ele já faz essa ressalva para ele mesmo. Fala, bom, eu já sei que são pontos de tensão ou que podem gerar algum conflito, tais cláusulas. E depois, obviamente, se for o caso e se houver essa necessidade, fará a reclamação disso administrativamente conosco, judicialmente, em eventual ação, dependendo do tamanho do problema, da extensão do prejuízo, mas sempre lembrando que essa análise deve ser feita favoravelmente, a interpretação das cláusulas favoravelmente a quem é mais fraco e precisa de proteção, que é o consumidor, exatamente. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo, a gente volta em menos de 3 minutos, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do programa com as notícias do futebol. O Santos está fora do Campeonato Paulista. Apesar de vencer no tempo normal por 2-1, como perdeu a primeira partida contra o Palmeiras por 1-0, a disputa pela vaga na decisão do Paulistão ficou para os pênaltis. E aí, a equipe de Roger Machado superou o Peixe por 5-3 em jogo realizado no Pacaembu. Agora, o Verdão aguarda o vencedor de Corinthians e São Paulo, que jogam hoje. No primeiro jogo, o Tricolor venceu por 1-0. Resta agora ao Peixe se focar nas próximas competições e se encontrar em campo. Jogou muito bem no primeiro jogo. O jogo ontem não foi como no primeiro, mas foi equilibrado. Infelizmente, foi para os pênaltis. Pênaltis, na minha opinião, trata-se de uma disputa às vezes muito injusta, mas resultado é resultado. Vai para a próxima fase quem ganha, e nesse caso foi o Palmeiras. E voltamos com os nossos convidados. Participam do programa o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma, e a gestora do segmento de turismo, Luana Cabral. Ainda dá tempo de você participar conosco pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, já está na tela, e também pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Luana, no bloco anterior, no finalzinho do bloco, eu perguntei para o Rafael a questão desses aplicativos. Você, como gestora do segmento, como é que ficam as agências físicas com a chegada, com o advento da internet? Como é que fica essa relação de consumo? Ela precisou se adaptar, precisou passar por mudanças. Como gestora, eu sempre procurei preparar as minhas equipes para que elas soubessem driblar isso. Até porque o cliente que nos procura, naturalmente, ele não tem confiança naquele produto que ele está vendo no aplicativo. Então, ele nos procura para que nós possamos honrar aquele preço ou, de alguma forma, dar algum suporte para ele. Ele tem o valor e ele chega lá na agência e diz, olha, eu tenho esse preço, você consegue honrar para mim? Eu quero fechar com você, a questão do relacionamento. Sim.
E muitas vezes esses aplicativos fornecem fotos muito antigas, muito defasadas das instalações dos hotéis. Isso acontece com muita frequência, né? Muito. Os próprios hotéis, para divulgar os produtos, fazem aquelas fotos com efeito de computador. Então, muitas vezes, eles não mostram a realidade. Aí entra a questão importante de você pesquisar em vários meios. A gente tem vários meios de fazer a pesquisa de um produto hoje, para que a gente possa se aproximar da realidade. É importante ressaltar que ninguém vai agradar gregos e troianos. Sim. Que se eu estiver buscando um produto específico, um hotel, num período de alta temporada, ele vai ter mais reclamações. Então, é muito importante que você veja quais são os elogios que aquele produto recebe. Porque só pela reclamação na alta temporada ele vai ter uma demanda maior, talvez ele não consiga atender às necessidades de todo mundo. No que se baseiam as reclamações a respeito daquele produto? Não deixe de conversar com o seu agente de viagem. Às vezes o valor mais baixo não agrega uma boa compra. Você precisa sempre ter certeza de que você está tendo um pacote de custo-benefício. E seguro viagem, ele é um produto importante, principalmente quando a gente vai para fora do país? É um produto imprescindível. O seguro viagem, ele te dá a segurança de um plano de saúde. Você paga para não utilizar. Mas se você chega num destino e tem uma mala extraviada, tem um problema de saúde, tanto dentro quanto fora do país, inclusive. É um produto que eu aconselho para viagens de até 100 quilômetros de distância. Mesmo? Você vai viajar, vai de carro, são 100 quilômetros, teu plano de saúde às vezes não cobre uma determinada região, ele te dá suporte de várias formas. Não só para doença, ou até mesmo para remarcação, em caso de você precisar voltar antes, mas como perda de documentos, extravio de bagagem. Muita gente não sabe disso, né? Compra de medicamentos, então, sem dúvida nenhuma, é imprescindível. Quando a gente fala de turismo e quando a gente fala de turismo regional, Rafael, quem vem a Santos precisa passar pela Anchieta Imigrantes. E quem vive aqui vai a São Paulo também. E aí, muitas vezes, a gente é pego naquela operação super agradável, chamada 2x8, né? Que a gente fica horas na Anchieta. O PROCON entrou nesse caso, está acompanhando essa situação muito de perto. A gente tem alguma novidade? Temos uma novidade que não é das melhores, não é? Mas que é importante socializar e compartilhar e que me parece que estamos no caminho certo, não é? Porque também se a situação fosse tão utópica, tão fora da realidade, nem mesmo a concessionária daria importância ao inquérito civil instaurado pelo Ministério Público, pela Promotoria de Defesa do Consumidor, cujo representante é o PROCON de Santos. Eu digo isso porque a concessionária ingressou, não é, com um recurso junto ao Conselho Superior do Ministério Público. Essa informação me foi passada há coisa de 15 dias, pouco mais, pouco menos, pelo Dr. Sandro, que é promotor que está à frente do caso e com quem temos um excelente relacionamento, compartilhamos uma série de informações e ele me disse o seguinte, falou, olha, houve esse recurso da concessionária justamente porque eles alegaram que já havia um expediente parecido, um inquérito próximo em uma outra comarca, salvo engano, São Vicente. Isso. Mas que, na verdade, não explorava e não tratava do caso, pelo menos com o qual o PROCON colocou a situação no Ministério Público, da Operação 2x8 e mais da nossa pretensão de fazer com que seja concedido um desconto no valor do pedágio, haja vista a diferença do serviço disponibilizado ao consumidor. O problema é que este recurso, que já foi respondido pelo Ministério Público, junto ao Conselho Superior do MP, esse recurso ele tem efeito suspensivo, ou seja, enquanto não for apreciado o recurso, que deve acontecer logo mais, isso não deve demorar muito, acreditamos que coisa de mais 30 dias, pouco mais, pouco menos, haja essa resposta, mas enquanto não há essa decisão, como o recurso tem efeito suspensivo, o inquérito civil está suspenso. Né? Então, não temos andamento com relação a isso. No entanto, na próxima semana, dia 4, eu venho da reunião de São Paulo, lá da Fundação, para uma audiência na Câmara de Santos, uma audiência pública na Câmara de Santos, justamente para tratar também de outros desdobramentos. A audiência pública é de autoria capitaneada pelo vereador Bruno Orlandi, e ali se trata, além dessa questão da Operação 2x8, a questão dos fretados, a questão do comboio, que gera também muita reclamação, e a ideia é fazer com que haja essa sensibilidade por parte da empresa e que se faça algumas adequações que não são de todo difíceis, mas que precisa de uma boa vontade, precisa querer fazer diferente. A gente tem uma pergunta no ponto, pode pôr na tela, por favor? É o Luiz Pires de Santos.
O que substitui o antigo traveling check? Cartão de crédito? Não, existem Ainda bem que não foi para mim essa pergunta. Eu olhei e falei, eu acho que isso aí está fora do PROCON, hein? Existem algumas questões que são importantes serem lembradas. É uma ótima pergunta. Em alguns destinos, você fazer a troca do dólar pela moeda local te traz um grande benefício. Você tem desconto em IOF por ser turista. Por exemplo, no Mercosul, antigamente a gente já viajava, fazia a troca do dinheiro ou ia com dólar, porque em todos os lugares o dólar é aceito. Ou você comprava o Travel Check, que era muito forte para o Mercosul e para a Europa também. Hoje em dia, você fazer a troca no local com o dólar, que é a moeda universal, te dá um ganho considerável, até porque a nossa moeda, ela também está desvalorizada em relação a várias, né? Então, é uma dica importante. Procure sempre levar o dólar para que você tenha esse benefício e você consiga a isenção de alguns impostos no local da viagem. Mas é bom se informar antes. Você veio de Belém do Pará, está apaixonada por Santos e aqui a gente luta muito pela promoção do turismo regional. Você acredita que a nossa região seja mesmo um potencial turístico? Eu tenho certeza absoluta. Vocês imaginem que até com toda essa questão que a gente está falando da estrada, que é uma dificuldade para quem mora aqui, tanto para ir quanto para voltar, as pessoas viajam demais. A gente tem um volume absurdo de crescimento de turismo, né? Então, quando a gente fez o estudo de mercado para trazer o nosso empreendimento para cá, foi exatamente pensando nesse crescimento. E eu acredito que a gente vai conseguir um resultado muito, muito satisfatório aqui nessa região. O pessoal aqui gosta de viajar, gosta, ainda gosta bem. Bastante. Ainda bem. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria terminar o nosso bate-papo, Rafael, com você dando os telefones do PROCON e o site, para quem quiser reclamar, porque eu acho importante a gente sempre dizer, por favor. Claro. Olha, o site é o www.santos.sp.gov.br/PROCON. Não precisa apenas reclamar, pode também tirar as suas dúvidas, entrar em contato conosco, movimentar a fiscalização do PROCON. Temos o aplicativo que está à disposição na Apple Store, na Google Play Store, de graça. A gente brinca e diz que o nosso aplicativo foi batizado como a proteção na palma da mão. Então baixe no seu celular, eu tenho no meu. Ali você consegue não só interagir com a fiscalização, como enviar fotos, até 3 imagens de algum problema que você tenha presenciado, e isso ganha em importância, na verdade, prioridade junto ao setor de fiscalização. E temos também o Disque Consumidor, que é o 0800 779 0151, além do atendimento presencial. Não tem essa água e o café que tem lá na Viagens Promo, não é isso? Viagenspromo.com. Mas nós temos a equipe do Poupa Tempo à disposição de segunda a sexta, das 8 às 17, sábado das 8 às 13, e os postos avançados, 3 já também colocados à disposição em pleno funcionamento do consumidor de Santos. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, é Rafael. sempre uma satisfação participar. Luana, da mesma forma, por favor, quem quer conhecer a Viagenspromo.com, onde está a agência e, por favor, o telefone. Nós estamos localizados no piso térreo do Shopping Balneário, né, praça principal de eventos, e o nosso telefone é 3321-9425. 3321-9425. Isso mesmo. Tem água e café. Tem água e café e tem bom atendimento, eu te espero lá. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Tchau!